Boa noite, meus queridos. Graça e paz. Amém. Vamos aqui dar continuidade e falar um pouquinho. Deixa eu colocar meu. Eu serei breve, tá, gente? E vamos continuar a falar sobre os salmos de romagem, os salmos dos peregrinos, esses hinos aqui, no qual eles cantavam e proclamavam enquanto eles viajavam. Antes eu queria fazer uma pergunta para vocês. Já podem abrir em Salmo 131. Pergunta bem séria, mas uma pergunta muito fácil de se responder. Alguém aqui pode falar para mim que é uma pessoa humilde? É fácil de responder, gente. Olha eu sério aqui. É uma pergunta séria. Eu sou uma pessoa muito séria. Alguém aqui é humilde? Alguém aqui pode falar que não tem soberba no coração? Cri, cri. Vamos ler o texto. Depois desse silêncio sepulcral, vamos ler o texto. Salmo 131. Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas, nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Ponha sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Amém? Oremos. Soberano Deus, te pedimos que Teu Espírito Santo possa nos encher com a Tua sabedoria, Pai. Que o Senhor possa dar o entendimento e mostrar de fato quais são os princípios, o que podemos aprender com este texto aqui, Senhor. Nos ajuda nessa caminhada, nos ajuda a aplicar o que o texto vai falar aos nossos corações, nos ajude a ser como Davi foi ao escrever esse texto, Pai. Que o Senhor possa conduzir, esse é o nosso desejo, que o Senhor conduza a cada momento dessa exposição, dessa reflexão e deste culto que é todo dedicado a Ti e ao Teu santo nome, Pai. Obrigado por tudo. Esta é minha oração no Teu santo nome, Pai, que eu oro. Amém. Gente, vocês estão relendo os salmos que estão sendo expostos aqui a cada quarta? De novo, cri. Não faz pergunta difícil, né? Eu aconselho e eu incentivo a você reassistir, a você ver essas mensagens tão maravilhosas que são a situação de Israel fazendo toda aquela peregrinação para ir até o templo adorar o Senhor, e eles cantando isso aqui, mostrando realidades na qual eles passavam. Os salmos de romagem, cada um deles foram escritos devido a alguma situação na qual eles estavam passando, e eles iam lá e escreviam aquilo ali, para cantar, para relembrar o que o Senhor fazia por eles. Então façam isso também. Eu não lembro do que o pastor Wesley ou o pastor Gil falaram. Tudo bem, não se turbe o vosso coração. Creia em Deus, somente nele, e vá no YouTube, porque tem lá no canal para você reassistir, tá bom? Tem essa oportunidade, esse privilégio. Mas dando continuidade, já falei demais. Esse salmo aqui, ele é bem interessante, porque ele parece bem arrogante, né? Olha Davi chegando e falando aqui: Senhor, o meu coração não é orgulhoso, e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas, nem maravilhosas demais para mim. Alguém aqui pode falar isso? Eu tenho dificuldade de falar isso, pelo menos. Mas é interessante, porque assim, existe alguns comentários aí, alguns pensamentos de quando foi escrito esse salmo, né?
eu acho bem válido o que fala que esse salmo foi escrito quando Davi ainda não tinha sido nomeado rei. Então ele era pastor de ovelhas, já tinha sido ungido, e aí Saul ainda é rei de Israel, e aí quando ele é nomeado, ele é ungido também, fala, ele vai ser o rei de Israel, Davi, mas ele precisa esperar. Saul ainda é rei. A gente vê todo o desdobramento do que acontece ali, quando Saul começa a olhar para ele, como um rival. Ó, esse cara vai tomar o meu trono. O que eu vou fazer ele? O que eu vou fazer com ele? Davi tem esse posicionamento? A gente, quando começa a ver a história de Davi, a gente vê que ele não tem esse posicionamento. O coração dele não tem essa soberba de querer assumir o reinado, ou tomar o reinado, porque ele já sabia que ele seria rei. Nós vemos que a vida dele, o pensamento de Davi, por mais que ele tenha várias falhas, nós vemos que ele olhava para essa situação e ele entendia que assim como Deus o nomeou como rei e o faria rei de Israel em algum momento, Deus daria o reinado para ele, do jeito de Deus, da vontade de Deus, no tempo de Deus. E nós vemos que Davi entendia isso. E aí ele escreve aqui esse trecho maravilhoso, onde o Senhor, o meu coração não é orgulhoso. O meu coração não deseja as coisas maravilhosas. Não é impossível nós falarmos isso também. Se o nosso coração de fato estiver descansado no Senhor. Se o nosso coração estiver um coração desejoso do Senhor e entendendo quem é Deus em nossas vidas. Quem é Deus e quem sou eu diante desse Deus? Davi entendia. A gente, quando vê a história de Davi, ele errou. Errou com certeza, errou muito. Mas ele era um homem que confiava no Senhor. Ele era um homem que sabia reconhecer os erros deles quando ele errava. Ele sabia assumir as consequências. Ele era um homem conforme o coração de Deus, o rei conforme, porque foi o reino de Davi, o reino de Israel, foi dado para ele conforme a vontade de Deus. Então não é impossível nós falarmos que nós não temos um coração orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes, não me envolvo com coisas grandiosas. Não é impossível. É difícil? Com toda certeza. Mas não é impossível. Mas por que não é impossível? Isso só vai acontecer quando você aplicar aquilo que ele dá continuidade no texto. E aí ele começa a fazer um comparativo entre a situação dele, como está o coração dele, e ele faz um paralelo bem interessante. E o paralelo é o seguinte, verso 2. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como esta criança. Olha aí. Quem tem, pode falar com mais propriedade, quem já teve. Quem não tem, pode falar também porque vê. Quem já vê uma criança chorando, com fome? Eu já troquei as fraldas dos meus irmãos tudo. Então eu sei como é que é a situação. Olha assim aquela criança chorando, ela não fica quieta. Aí você ora pelo Senhor por domínio próprio. Aí você ora pelo Senhor para ela ficar quieta. E aí como é que ela se acalma? Pelo menos uma das coisas que pode fazer ela acalmar é o quê? Amamentando, dando de comer. Ela come, daqui a pouco ela está lá chorando, ela... E aí dorme lindamente. É a mesma coisa a gente, né? Só o bebê não vamos aplicar só o bebê. Eu, por exemplo, se eu estou com fome, eu já sou chato naturalmente. Misericórdia pela vida da Elisa.
Deus é muito gracioso. Quando eu estou com fome, então, ninguém me segura. Brincadeira, gente. Como é que a gente se acalma? Comendo. Aí, alguém falou bem alto. Come, pecador. Se acalma. Você vai sentar no sofá assim e falar assim: obrigado, Senhor. Que vontade de dormir agora. Deitar em seus braços e dormir aqui, descansar bem. Davi faz esse comparativo com uma criança que estava chorando, desesperada, e se alimenta, e agora deita nos braços da mãe depois que se alimentou e descansa plenamente. O que isso nos mostra? O que isso nos ensina quando a gente olha para uma criança e ele faz esse comparativo, que ele é como essa criança, e a mãe é como se fosse Deus. O que ele nos fala? Primeira coisa é que quando nós estamos buscando a Deus, quando nós entendemos quem é Deus em nossa vida, e nós entendemos quem somos nós diante desse Deus, isso nos traz confiança nele, plena confiança, porque eu sei que ele é um Deus que vai me sustentar. Davi entendia que esse Deus era o Deus sustentador da vida dele, foi o Deus que o escolheu como rei, foi o Deus que daria um reino para ele, que o protegeu durante toda a vida dele. Nós também devemos entender isso. Ele é o nosso sustentador. É Ele que no nosso dia a dia cuida de nós. É Ele que nos protege. Nós devemos entender essa dependência que precisamos ter dele constantemente. Se você não tem dependência do Senhor, você não busca essa dependência dele, então você se acha o cara. Então você já quebra a primeira parte, né? Senhor, eu sou arrogante, de coração, de olhar altivo, e o Senhor me abençoa mesmo assim. É assim que a gente ora? Não é. Esse texto nos mostra a humildade do coração de Davi. A humildade que nós devemos ter constantemente. E essa humildade vem decorrente de uma dependência do Senhor. Porque a partir do momento que você coloca o Senhor de lado, coloca Deus, o que começa a imperar, o que começa a clamar mais na sua vida, vai ser o quê? As minhas próprias resoluções. Eu quero resolver tudo. Eu achar que eu tenho capacidade para tudo. Seja no meu trabalho, eu consigo resolver tudo. Nos meus estudos, eu sou muito inteligente. Eu estudo bastante. Eu sei de tudo, de todas as áreas eu conheço. Sou praticamente um polímata. Os pastores vão lembrar disso. Polímata é alguém no qual conhece ou domina várias áreas de conhecimento na vida, tá bom? Então, eu sou uma pessoa dessa. Conheço de biologia, conheço de astronomia, conheço de matemática, física, química, de tudo eu conheço, de tudo eu domino, de tudo eu sei. Sou o cara. E assim é o nosso coração se a gente não tem o Senhor. A gente não entende que por mais que a gente se esforce, por mais que a gente estude, se nós não tivermos dependência dele, isso vai gritar o nosso coração e nós vamos começar a idolatrar tudo isso que a gente faz, ao invés de nos entregarmos e confiarmos no Senhor e descansarmos no Senhor, porque tudo que fazemos é para Ele e por Ele. Outra coisa que esse paralelo com uma criança e a mãe nos mostra é a satisfação no Senhor. Quando a criança se alimenta, ela está satisfeita. Quando eu me alimento depois de chegar do trabalho, cansado, suado, fiquei o dia todo sem comer, aí eu como aquela comida maravilhosa que a sua mãe fez, a sua esposa fez. O que você faz? Dá aquela satisfação, você quer descansar. É a mesma coisa que Davi quer nos ensinar aqui. A satisfação na palavra do Senhor. A satisfação no próprio Senhor. O contentamento no próprio Deus. A partir do momento que eu entendo e consigo aplicar isso, de estar satisfeito em Deus e em tudo que Ele me proporciona, o meu coração não vai buscar coisas maravilhosas e além.
O meu coração não vai ser arrogante ou vai ser soberbo. O meu coração vai estar satisfeito no Senhor. E vai descansar nele. E aí uma outra coisa que isso nos mostra, com certeza, é a segurança. A segurança que nos passa a nossa mãe. Desde criança, que acontece alguma coisa com a gente se machuca, a gente vai buscar quem? A mamãe, o papai. Por quê? Porque eles nos passam essa imagem de segurança para nós. Nós, como povo de Deus, igreja de Cristo, quem nós deveríamos buscar nos momentos de dificuldade? Quem é que nos passa essa imagem de segurança, daquele que nos sustenta e que nos protege de todas as adversidades? O próprio Senhor. Então esse texto, imaginem, depois que ele foi escrito, a nação de Israel andando, fazendo a peregrinação dele. A gente já falou aqui da questão qual era a geografia do local, né? Eles olhavam para os montes, que podiam vir ladrões, podiam vir qualquer adversidade, perigo. Eles não sabiam. Eu gosto de imaginar, né? Vem olhando para os montes, vem aqueles cowboy faroeste, né? Vamos parar por aqui. Eu gosto de fazer sonoplastia. Depois eu sou zoado. Imagine essa situação, o povo andando para os montes, olhando para os montes. Pode vir qualquer coisa dali. E aí o povo cantando esse salmo e mostrando que eles confiam no Senhor, independente da situação. Porque o Senhor, eles entendem que o Senhor vai protegê-los. O Senhor dá satisfação para eles. Eles dependem do Senhor. A segurança deles depende do Senhor. Dependem de Deus. E eles cantam isso a plenos pulmões. E nós devemos cantar isso também. Nós devemos falar constantemente isso. Que a nossa dependência está em Deus. A nossa segurança está no Senhor. Aquele que nos satisfaz em tudo é o Senhor. Não estou falando, é claro, novamente, para ficar bem frisado aqui, só para corroborar com a ideia. Não estou falando que a gente não pode correr atrás das coisas, tá bom? Vou trabalhar para conseguir alguma coisa, ou um sonho. Eu não vou falar meu sonho aqui, que eu já falei, as pessoas ficam me zoando depois. Claro que você pode querer as coisas, mas isso não pode falar mais alto do que o próprio Deus na sua vida. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhes serão acrescentadas. Tem gente que faz o contrário, né? Buscai as demais coisas que lhes serão acrescentadas, e depois é o reino de Deus. Não dá para ser assim. Devemos descansar no Senhor e buscar. E estar satisfeito com aquilo que Ele nos dá, porque foi o Senhor que deu. E aí, por último, ele fala, verso 3: Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Ele entende quem Ele é. E agora ele fala, Israel, faz isso também. Confia no Senhor. Por quê? Por que eu vou confiar no Senhor? Já falei tudo. Porque o Senhor é todo-poderoso. O Senhor que é o sustentador de todas as coisas. O Senhor que é o criador de todas as coisas. O Senhor é bom. O Senhor é misericordioso. O Senhor é justo. Tem algum outro motivo para eu não confiar nele? Ou deixar de confiar nele? Não tem. Confia no Senhor porque Ele é bom e por quem Ele é. Ele é aquele que te resgatou. Ele é aquele que fez uma aliança, uma promessa. Ele nos prometeu a vida eterna. Ele é aquele que entregou o seu Filho para nos resgatar. Ele é aquele que busca um relacionamento com a gente. Ele é aquele que se revelou para nós, para que nós não fôssemos condenados por toda a eternidade. Ele é aquele que nos ama. Isso, se nós entendêssemos
eu e vocês entendêssemos isso de verdade e conseguíssemos aplicar isso, e é claro que isso é uma construção, nós viveríamos de forma muito diferente. Nós, talvez, tomaríamos cuidado na nossa forma de adoração e adoraríamos de verdade, em espírito e em verdade. Nós andaríamos menos ansiosos com as coisas. Eu falo isso por mim, porque enquanto eu estava lendo isso aqui, eu já estava aqui desesperado com um monte de outra coisa, e falei, Senhor, é comigo, né? Nós aprenderíamos a descansar mais em Deus. Então, que a gente consiga olhar para esse texto, aprender que o Senhor é esse Deus que nos traz segurança, é esse Deus que nos sustenta, é esse Deus que pode fazer a gente, a nossa alma, depender dEle e descansar nele. E estar satisfeito apenas na pessoa de Cristo Jesus, de quem Ele é e o que Ele fez por nós. Como aplicar isso em nossa vida? Vai ler a Bíblia. Tanto eu como você. Tudo isso a gente só vai conseguir colocar de fato se nós conhecermos o nosso Deus. Se a gente não conhece, não tem atalho. Fica difícil. Eu não consigo transpor, eu não consigo dar aquilo que eu mesmo não tenho. Eu, por exemplo, dou aula, como é que eu vou ensinar os meus alunos se eu mesmo no estudo me preparo para isso? Não dá. Ou eu faço muito porcamente, de forma muito ruim. Então busque o Senhor. E entenda quem Ele é em sua vida. Mas isso só vai acontecer quando você conhecê-lo cada vez mais. Que nós possamos buscar cada vez mais a humildade e fugir da soberba do coração. E sermos, que nem Davi aqui nos ensina. É difícil? É, mas o Espírito Santo pode nos proporcionar isso e nos ajudar nessa caminhada. Que nós estejamos a cada dia, em oração, pedindo ao Senhor que Ele nos ajude nisso. Corações humildes, dependentes do Senhor, e entendendo que é Ele que faz todas as coisas. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, meus.